Bom, na última aula que nós tivemos aqui, ainda com participação do Isaac, né, que estava nos dando todo o suporte. Deixar aqui um abraço para o Isaac, que depois vai estar assistindo. Hoje, infelizmente, não vai poder estar com a gente. E também do Gabriel, que agora está ajudando a gente aí com os comentários. Na última aula, nós falamos sobre Trindade e os principais aspectos da Trindade. O que significa Trindade, de onde vem esse termo, de onde vem essa palavra. Estávamos explicando um pouco sobre as características da Trindade. Falar sobre Trindade é um terreno vasto, é profundo e, ao mesmo tempo, é complexo. Então, necessita de muito cuidado. Porque existem assuntos que são vastos, são profundos, só que são mais simples de serem tratados porque são muito mais inteligíveis. O que significa que você, com qualquer tipo de analogia, você consegue explicar essas coisas mais fácil. Com a Trindade não é assim. Você não é possível falar sobre Trindade e ser simplista ou usar qualquer tipo de analogia, humana, visível, palpável, para falar sobre Trindade. Só recapitulando aqui algumas das principais características, o que significa, o que é a Trindade Santa. Temos aqui algumas definições sobre isso. Eu gostaria de recapitular, mas tem uma definição específica a respeito da Trindade, que é básica para que nós entendamos e não incorramos em nenhum tipo de erro, tanto de analogia quanto de afirmação da divindade ou da importância de cada uma das pessoas da Trindade. São três proposições essenciais para se definir o que é a Trindade. Deus é três pessoas, em primeiro lugar. Em segundo, cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira, só há um Deus. Só há um Deus. Bom, por que é importante definir a Trindade nesses três termos? E nós vamos aqui fechar definições sobre a Trindade e já partir para algumas características. Vamos estar falando hoje sobre a pessoa de Deus Pai. Mas antes, vamos finalizar isso aqui. Por que é importante afirmar dessa forma? Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Porque todas as heresias que nasceram no meio cristão, desde o segundo século, desde o primeiro século, na verdade, da era cristã, todas as heresias elas tinham ligação com alguma dessas afirmativas, com a negação de uma dessas afirmativas, dessas proposições. Então, por exemplo, o arianismo, quando questionava a divindade de Jesus, ele estava batendo exatamente na segunda proposta. Cada pessoa é plenamente Deus. Se uma dessas três pessoas for mais Deus do que qualquer uma das outras, então não estamos falando de Trindade. Falar sobre Trindade é crer que cada uma das pessoas é plenamente Deus. E se não definirmos como pessoas, que seria a primeira proposição, definir como pessoas, nós vamos encontrar problemas na hora de entender o relacionamento de Deus conosco também. A forma como ele se manifesta e se revela nas Escrituras. Que você vê nas Escrituras claramente aparecendo o Espírito Santo agindo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vemos a pessoa de Jesus se manifestando no Antigo Testamento de uma forma particular e logo em seguida se manifestando claramente no Novo Testamento. Vemos a figura de Deus Pai, nós vamos falar sobre isso, agindo principalmente no Antigo Testamento de forma clara, ordenando, governando, liderando, legislando,
são algumas das características de Deus Pai. Então, nós vemos que existe essa diferenciação. Porém, dizer que Deus troca de papéis seria uma analogia incorreta. Porque aí não seriam três pessoas, seriam a mesma pessoa mudando de máscara, né, se transformando de alguma forma. E não é exatamente isso que acontece. Dizer que Deus pode ser enxergado de três formas diferentes também é uma afirmação equivocada. Não é que Deus possa ser enxergado de um aspecto ou de outro. Ele é, ao mesmo tempo, esses três aspectos. Então, o básico é ficarmos com essas três definições para não cairmos em erro e continuarmos entendendo. É uma afirmação muito importante que o próprio Wayne Grudem, que nós estamos consultando aqui hoje, ele faz. É importante nós entendermos que a essência de Deus, a Trindade Santa, é um mistério. Não é algo que é facilmente compreensível para nossa mente. Não importa se estamos falando da pessoa mais sábia, se estamos falando da pessoa mais desenrolada, a pessoa mais inteligente. Para a mente humana, compreender a Trindade como ela é complicado. É difícil. É uma afirmação, é uma doutrina que transcende o nosso entendimento, transcende a nossa compreensão de mundo, de existência, de matéria, enfim, de qualquer tipo de regra, de lei que nós tenhamos sobre o mundo. Então, é importante entender que a Trindade, a forma como ela existe, como ela se mantém, ela pode até ser explicada, mas nunca totalmente compreendida. Podemos aqui ficar falando muito sobre Trindade, falando sobre a essência de Deus, falando sobre a relação de Deus com Ele mesmo, quanto que isso é importante para a nossa relação com a nossa família, com a igreja e tudo mais, mas compreender plenamente como funciona isso é impossível, porque não existe analogia humana que comporte suficientemente o que é a Trindade. Ok? Então, fiquemos aqui com essas três afirmações para resumir muito do que foi falado na última aula e do que é necessário entender sobre Trindade. Deus é três pessoas. Ele é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e só há um Deus. Vamos ficar com essas três afirmações por enquanto. Continuando, hoje o nosso objetivo é falar sobre a primeira pessoa da Trindade. Graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo, nossa irmã Adrianinha, nosso irmão Adarinei, seja muito bem-vindo aqui. Gabriel, se vocês quiserem deixar qualquer tipo de pergunta, os outros irmãos aqui, no momento eu não vou conseguir visualizar todo mundo que está assistindo, que não fez nenhum tipo de comentário, mas sejam todos muito bem-vindos e, na medida do possível, os irmãos interajam para a nossa aula se tornar cada vez mais dinâmica. Nosso objetivo é falar sobre a primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. É muito fácil nós encontrarmos a presença de Deus Pai nas Escrituras. Sendo que identificar que aquela passagem se trata de Deus Pai se torna, às vezes, um pouco complexo. Ok? Por quê? Para entendermos quem é Deus Pai, para entendermos em que momento é Ele que está se manifestando, é Ele que está falando, é Ele que está agindo na história, nós precisamos entender quais são as características, quais seriam as prerrogativas dele. Saber como é a ação, como é o modus operandi de Deus Pai, como que ele age, como ele faz acontecer.
Ao entender isso, fica muito mais fácil você entender que é Deus Pai que está nesta passagem específica. É Ele que está falando nesse momento específico. É Ele que está é, é, agindo na humanidade, ou Ele que está ordenando, ou Ele que está fazendo algo acontecer. Uma possibilidade que muitas pessoas usam, que tem um fundo de verdade, mas não é completamente, não é completa, não é perfeita, vamos dizer assim. Uma possibilidade é de se dizer que Deus Pai estava mais presente no Antigo Testamento, Jesus, que é a segunda pessoa, estava mais presente no Novo Testamento, e o Espírito Santo é aquele que está mais presente hoje na existência da igreja. Um dos problemas desse tipo de afirmação é que nós vemos a ação de todos os três nos dois testamentos, no Antigo e no Novo Testamento. Nós vemos a ação deles constantemente. No Novo Testamento já temos a história da igreja se desenrolando, então a presença do Espírito Santo é evidente em metade do Novo Testamento, fazendo tudo acontecer. Então, seria um pouco equivocado dizer que hoje a igreja tem mais o Espírito Santo, porque os apóstolos já tinham o Espírito Santo. O próprio Jesus fala sobre o Espírito Santo. E o Espírito de Deus ele vai se manifestando e agindo em todo o Antigo Testamento, se nós pararmos para analisar bem todas as passagens que tratam, que mostram a presença dele. Sendo que, devido à doutrina da Trindade, como esta afirmação, com essa palavra Trindade, existir após o fechamento do cânon, após a formulação de todos os livros, essa palavra não aparece no Antigo Testamento, essa palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, então se torna passível de interpretação e de um certo conhecimento você conseguir ver que ali está Deus Pai, está Deus Filho, está o Espírito Santo. Só que é claro que, por não termos esse entendimento prévio sempre que estamos ali lendo uma passagem, nem sempre nós vamos estar na cabeça o tempo todo. Deixa eu ver aqui onde eu vejo a Trindade, onde eu vejo Deus Pai, onde eu vejo Deus Filho, onde eu vejo Deus Espírito Santo. Nós estamos sempre com isso na cabeça. No Antigo Testamento fica realmente mais evidente a figura de Deus Pai em um relacionamento com a humanidade que é muito específico. Ele dá ordens, ele dá os seus mandamentos, ele fala com os profetas, ele fala com o seu povo. Só que nessa interação de Deus Pai com o seu povo, com os profetas, nessa interação nós vemos a presença das outras pessoas também. Como hoje não é nosso objetivo falar sobre as outras pessoas, não vamos incorrer nesse assunto agora, não vamos falar agora sobre isso, sobre como essas pessoas se manifestaram no Antigo Testamento, mas vamos tentar enxergar um pouco a presença da Trindade e entender um pouco a figura de Deus Pai Todo-Poderoso. E algo que é importante, nós falamos sempre Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas é também Deus Espírito Todo-Poderoso, é Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Vamos ter oportunidade de falar sobre essas características, essas coisas em outros momentos. Irmão André Luiz, Tiaguinho, saudade de você, viu? Um abraço. Sejam bem-vindos. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é um dos textos mais conhecidos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Versículo 26. Façamos
o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Como que nós enxergamos a presença de Deus Pai aqui? Como que nós vemos as Escrituras falando sobre Deus Pai? É simples. Toda essa passagem do primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos ordens. E quem dá ordem é Deus Pai. Quem lidera, quem comanda, né, digamos assim, é Deus Pai. Mas como associar a figura de Deus Pai a uma figura de ordem, de comando, de palavra ativa, e ao mesmo tempo termos a figura do Espírito Santo e a figura de Jesus como partes que detêm também a plenitude da divindade. Como falar isso se nós dizemos que o Espírito Santo e Jesus também são onipresentes, oniscientes e onipotentes? Como dizer que Deus Pai é aquele que comanda, é aquele que ordena? Como entender que esse é o papel de Deus, se normalmente na nossa mente entendemos que aquele que ordena, aquele que comanda, é aquele que detém mais poder? Como entender isso? Entender o funcionamento da Trindade a partir de Deus Pai é fundamental também para entendermos a importância nossa, a importância para nós, como cristãos, de entender o valor dos papéis. O fato de o papel de Deus Pai ser um papel de comando, de liderança, não significa que exista um grau de importância superior para uma das pessoas da Trindade. Quando entendemos isso, entendemos que a definição de papéis na sociedade, na família, no casamento, ficam mais claras sem se limitar grau de importância. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo, todos que estão assistindo, estão conseguindo entender, enxergar a dimensão disso que nós estamos falando aqui. Mas o que eu quero dizer é que entender o papel de Deus na Trindade, de Deus Pai na Trindade, entender como isso funciona, entender que isso não diminui a pessoa do Espírito Santo e não diminui a pessoa de Jesus, facilita, evidencia a nossa compreensão dos nossos papéis na sociedade, dos nossos papéis familiares. E faz com que nós consigamos entender que o fato de uma pessoa, o fato de um irmão, o fato de um pai, né, ele exercer um papel específico de liderança, de responsabilidade, não significa que aquele irmão, que aquela pessoa é mais importante do que aqueles que estão sendo liderados, do que aqueles que estão agindo sob essa voz de comando. Os irmãos estão conseguindo entender? Quem puder, aí eu já vi o André já reagindo. E isso é algo que é libertador, meus irmãos. Isso é algo que é libertador, porque, veja bem, as pessoas caem às vezes no erro de achar que dentro da Trindade, Deus Pai é o mais importante. Que Ele é o mais poderoso, que Ele é mais especial. Mas o que diferencia Deus Pai de Deus Filho e do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é o papel que Ele exerce. Nós somos induzidos a entender, a enxergar essa importância de Deus Pai como alguém superior, somos induzidos a isso devido à nossa leitura bíblica, muitas vezes. Nós partimos nossa leitura do Antigo Testamento sem enxergar, muitas vezes, claramente a presença da Trindade. Nós vemos ali o tempo todo Deus Pai fazendo coisas extraordinárias,
não enxergamos nessas coisas extraordinárias, às vezes, a presença do Filho e do Espírito Santo, e nós entendemos, não, Deus Pai, ele realmente é mais poderoso e especial. Ah, mas Jesus se refere ao Pai dessa forma em algumas passagens. Jesus se refere a Deus Pai de uma forma especial. Esse relacionamento da Trindade que é algo que é sensacional. Você veja bem, Jesus está presente aqui na Terra. Nós vamos encontrar já essa passagem. Nós já vamos chegar nessa passagem para falar também sobre isso. E ele em vários momentos, não, em momentos específicos, ao falar sobre o Pai, ele se refere de uma forma especial como se ele estivesse em uma posição inferior. Compreender essa fala de Jesus sobre Deus Pai também influencia a nossa compreensão dos nossos papéis na sociedade. Vejam bem, nós afirmamos que Jesus é Senhor, ele também afirmou que ele é Senhor. Nós afirmamos que ele é Deus, nós afirmamos que ele é todo-poderoso, que ele é onisciente, que ele é onipresente. E em algum momento, Jesus chega e fala: bom é Deus. Como, né, isso dá a entender que isso dá a entender que ele não é necessariamente bom, né? Alguém chega para ele e fala: bom mestre, e ele retruca: por que me chamas de bom? Por que você me chama de bom? É claro que entender essa passagem, nós não vamos parar aqui necessariamente para interpretar completamente essa passagem, mas entender essa passagem dentro da sua especificidade, né, da sua característica particular, é uma coisa. Existe um motivo para que Jesus retrucasse aquele jovem daquela forma, e veja bem o resultado da passagem. Aquele jovem, ele simplesmente se afasta de Jesus. Ele vai embora, ele não consegue continuar ali depois de ouvir aquela resposta de Jesus. Veja bem, Jesus não chega e fala que ele não é bom. Até porque, em outra passagem que nós encontramos aqui por coincidência, né, João capítulo 10, versículo 11, ele fala: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Vamos já para essa passagem sobre o jovem rico. O jovem rico. Marcos capítulo 10, versículo 18. No versículo 17, na verdade, um homem se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Vem, toma sua cruz e siga-me. Bom, a partir daí o jovem resolve abandonar Jesus. Quando a gente lê essa passagem muito rapidamente, dá a impressão que Jesus está falando assim: Deus Pai é bom, ele é bom, eu não. Se a gente lê essa passagem muito rápido, sem procurar entender o que ela realmente está querendo dizer. Mas o jovem, esse jovem que correu para Jesus e chamou ele de bom mestre, ele estava falando, deixando bem claro, bom mestre. Ele estava procurando um mestre, alguém que desse a ele razão, que desse a ele não necessariamente um conhecimento sobre Deus, não que mostrasse a ele a verdade, mas alguém que o justificasse.
né? Alguém que elogiasse ele. Ele já estava esperando que alguém falasse para ele sobre as Escrituras e sobre os mandamentos. E Jesus fala sobre os mandamentos. Ele responde: eu tenho seguido eles desde a minha mocidade. Ele esperava ser elogiado, ele esperava dizer: olha, então tá tudo certo com a sua vida, você vai herdar a vida eterna e tá tudo bem. Ele queria uma justificativa para a vida dele. Ele não estava necessariamente querendo reconhecer a divindade de Jesus. Esse que é o ponto. Então, mais uma vez, quando Jesus ele ora ao Pai, quando Jesus ele dá esse valor à figura do Pai, quando Jesus frequentemente se refere ao Pai como aquele que está nos céus, como aquele que merece a adoração, como aquele que que realiza todas as coisas, que é bom, que é misericordioso. Quando Jesus se refere ao Pai dessa forma, quando ele recorrentemente valoriza a figura do Pai, ele está cumprindo também o seu papel dentro da Trindade e evidenciando o relacionamento amoroso que existe dentro da Trindade. Se nós fôssemos capazes de entender o valor disso, o valor dessa divisão de papéis, nossa sociedade sofreria muito menos. Nós seríamos muito mais capazes de lidar com certas questões que nos fazem sofrer constantemente. Nós seríamos muito mais capazes de entender nossas relações familiares e como que elas podem ser salvas através do amor. Ok? Eu achei muito importante nós falarmos sobre isso, porque às vezes, num estudo como esse, nós podemos cair em certos erros de valorizar certas figuras mais que outras e acabar caindo em heresia sem querer. Isso é verdade, irmãos, é verdade. Às vezes, a ignorância é algo que é perdoável. Nós não podemos continuar nela, ok? Então, na nossa compreensão sobre Deus, que é limitada, nós podemos cair em erros de achar que temos, por exemplo, 3 deuses. Tem pessoas que pensam assim sem saber, sem perceber, elas enxergam a divindade dessa forma, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 seres diferentes, que devem ser adorados em momentos diferentes ou de formas diferentes. E quando nós entendemos que entre eles 3 existe uma relação mútua de importância, de valorização, de adoração, quando nós enxergamos isso, nós não só deixamos de cair em erros sobre a nossa compreensão acerca de Deus, quando também podemos melhorar a nossa relação com a nossa família e com a nossa igreja. Entender que aquela pessoa que lidera, aquela pessoa que prega, aquela pessoa que está à frente, ela não é mais especial do que ninguém. Ela não é mais importante do que ninguém. Ela não é um ser dotado de algum tipo de santidade especial. Não, aquela pessoa está buscando a santidade assim como nós. Só que aquela pessoa recebeu um papel, ok? Um ministério, uma função, uma atribuição diferente da nossa. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a nossa própria importância. Isso é muito importante. Nós entendemos a nossa própria importância, o nosso papel dentro do reino de Deus. E podemos executar ele com mais fidelidade. Porque não vamos mais perder tempo tentando, às vezes, nos inferiorizando ou tentando abraçar um papel que não é nosso. Abraçar uma função, uma atribuição que não é nossa, que Deus não nos deu. Ok? Eu vou estar fechando aqui. Eu sei que para muita gente a coisa anda talvez um pouco rápido, para alguns pode já tá indo um pouco devagar, mas eu vou estar fechando aqui
e a gente vai só repetir cada um dos pontos que foram falados. Eu sei que às vezes, quando a gente está explicando, dá a impressão que a gente sai do tópico 1 para o 3 e volta para o 2, né? Às vezes a ordem parece um pouco embaralhada, mas eu andei refletindo sobre essa aula, sobre esse momento que nós teríamos aqui, e eu acho que é muito importante, irmãos, nós entendermos essa aplicação prática do que é conhecer a essência de Deus. Ok? Vamos só recapitular aqui alguns pontos para ficar mais claro. Sobre o que as Escrituras afirmam sobre Deus Pai. Nós vamos ver Deus Pai agindo nas Escrituras em vários momentos. Para entendermos o que as Escrituras falam sobre Deus Pai, nós temos que entender quais são as principais características de Deus Pai. Assim, nós vamos entender que aquela passagem, aquele texto específico, é a voz dele se manifestando. Quando nós entendemos que a característica de Deus Pai é ter uma voz de liderança, de comando, nós entendemos que quando nós ouvimos no Antigo ou no Novo Testamento ordens, uma voz de liderança clara, ali é Deus Pai que está falando. Deus falando para os discípulos: este é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. No momento do batismo. Deus está claramente dando fazendo uma afirmação em uma passagem, em outra ele está dando uma ordem, a ele ouvir. Em outras palavras, ele está dizendo: ouvi a minha palavra, ouçam a minha voz, porque Jesus é a encarnação da palavra, é a encarnação da voz de Deus. Então, quando os discípulos viram e querem, sei lá, construir tendas homenageando Moisés, Elias e tal, eles estão perdendo a noção de que a voz de Deus está com eles. O mais importante está ali. Como Jesus fala, como é que eles vão jejuar, como é que eles vão se entristecer, como é que eles vão ficar contritos, né? Quebrantados, se o Filho está com eles. Então, eles estavam ali com a palavra de Deus encarnada diante deles. A voz de Deus estava ali encarnada diante deles. Era ele que eles precisavam ouvir. É ele que eles precisavam dar importância e valor. Quando vemos Deus dando ordens a Moisés, dando ordens a Elias, dando ordens aos profetas, ou falando da sua palavra aos profetas, nós vemos Deus Pai. Só que essa palavra, esse mandamento, essa ordem que é deixada por Deus Pai, é também a presença do Filho. E o que fortalece essas pessoas para agirem, o que fortalece essas pessoas para executarem as ordens de Deus, o que faz esses milagres acontecerem na vida desses homens de Deus é o Espírito Santo. Mas, mais uma vez eu repito, definir papéis não significa definir importância. E isso eu acredito que seja o principal para nós nessa manhã. Ok? Os irmãos que tiverem algum tipo de dúvida ou de pergunta, eu sei que a maioria está aí só curtindo e mandando os coraçõezinhos aí para a nossa transmissão, mas até agora nenhum dos irmãos fez nenhum tipo de pergunta. Então eu gostaria de abrir esse momento para quem quiser mandar alguma pergunta pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Quem está assistindo aí faz parte do grupo da juventude. Estou com o grupo da juventude também aberto aqui para os irmãos que tiverem algo para mandar. Tá? Nós temos só mais 10, 15 minutinhos no máximo para encerrar essa transmissão de hoje. Ok?
Bom, irmãos, os irmãos podem ir mandando as perguntas, independente aqui do que nós, como for transcorrendo aqui esses últimos 15 minutos. Surgindo alguma pergunta, o Gabriel vai destacar ela aqui para mim, caso não veja logo. E o Gabriel vai me mandar a pergunta e nós vamos pausar e tratar da pergunta, ok? Vamos lá. Um dos textos que nós lemos aqui, que eu gostaria de destacar ele rapidamente, porque ele aparece em outra forma, em outro momento no livro de Gênesis. Nós já lemos aqui o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse versículo, perdão, irmãos, esse versículo é utilizado para falar sobre a presença da Trindade. É muito utilizado para falar sobre a presença da Trindade. Talvez os nossos queridos irmãos judeus não entendam o texto, não compreendam o texto dessa forma. Quando diz: façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja bem, perdão, irmãos. Apesar de nós entendermos a passagem dessa forma, apesar de nós enxergarmos a presença da Trindade dessa forma, muitos usam a justificativa de que quando ele fala façamos, ele está interagindo com os anjos criados, ele está interagindo com aquela espiritualidade que estava presente ali no momento da criação, no Gênesis. Outros dizem que pode se tratar de um chamado plural majestático, né? Quando a pessoa se refere a si mesma, ela na primeira pessoa, ela resolve usar um plural para dar maior importância, sublimidade, ou talvez um pouco de formalidade àquilo que ela está dizendo, né? Ao invés de a pessoa falar eu vou, ela fala nós iremos, né? De uma forma mais sublime, mais destacada. Nós, porém, compreendemos que existe uma questão gramatical, que foi já explicado por alguns judeus, de que essa possibilidade do plural majestático, de a pessoa estar se referindo a si mesma no plural, para Deus não existe nessa passagem, né? Por questões idiomáticas não existe. A possibilidade de ele estar falando com os anjos é também uma possibilidade difícil, porque Deus não está nesse momento criando com os anjos. Ok? Não, isso pelo menos não fica claro em nenhum momento desse texto, de que os anjos estão executando as ordens para a criação ou estão interagindo com a criação, sendo eles também seres criados. Ok? Agora, outra passagem interessante em que aparece essa afirmação, e mais uma vez eu falo, vemos aqui presente a figura de Deus Pai. No façamos, nós vemos a figura de Deus Pai. Só nessa conjugação verbal nós vemos a figura de Deus Pai. Façamos. Quem dá a ordem? Deus Pai. Ok? Quem é a ordem? Quem é a palavra? Quem é a manifestação, a revelação dessa ordem? Deus Filho. Quem executa essa ordem? Quem faz isso acontecer? Quem dá todo o suporte para que aquela ordem aconteça? O Espírito Santo. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eu acho uma passagem muito interessante, né? Muito, para mim, né? É uma passagem que evidencia também essa mesma situação. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Mais uma vez,
Deus Pai dando a ordem e chamando a Trindade, chamando a si mesmo para executar uma tarefa em relação à humanidade. A humanidade tinha acabado de passar, né, por uma situação catastrófica e queria reafirmar a sua própria importância e queria de alguma forma se igualar a Deus. Existem muitas questões que estão ali implícitas dentro da construção da Torre de Babel, que nós não vamos parar para falar aqui agora. Mas Deus, em sua essência, em sua totalidade, vê isso acontecendo e fala: vamos fazer alguma coisa. Vamos interromper o projeto deles de uma forma que eles não esperam. E ali, mais uma vez, como nós já afirmamos, nós vemos a presença das três pessoas da Trindade intervindo em um projeto humano que era a construção da Torre de Babel. Uma pergunta do André. No texto original, Deus também diz façamos no plural? Muito bem. Já que você fez essa pergunta, André, vamos tentar dar uma olhadinha aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Só para os irmãos entenderem, essa versão aqui da Bíblia que nós estamos utilizando é um dos textos mais recomendados das Escrituras da Bíblia hebraica, okay? Do texto original. Já tivemos a oportunidade de falar sobre o texto original em alguns outros momentos, mas só para os irmãos entenderem, eu não estou aqui com um pedaço de papiro, não estou aqui com o texto que foi utilizado lá pela primeira vez, não é isso. Isso aqui é uma transmissão, uma das mais confiáveis transmissões do Antigo Testamento em hebraico. E a tradução literal dessa conjugação aqui é realmente façamos, só para responder a pergunta do André. Não existe nenhum tipo de adendo, não existe nenhum tipo de nota de rodapé, não existe nenhum tipo de explicação. Secamente é façamos. Ponto. É isso. Ok, se os irmãos tiverem mais algumas perguntas, vamos já encerrar nos próximos minutos. Ok? E já estaremos encerrando em nome de Jesus essa aula. Respondida a pergunta, André. Gostei muito da interação de vocês aqui, apesar de não ter necessariamente recebido nenhuma pergunta, mas eu vi que o pessoal estava reagindo aqui durante a aula. Agradeço aí pela presença também da Yasmin. Esteve comentando. Os irmãos, mesmo que não tenham comentado, quero mandar um abraço aqui para todo mundo. Que Deus possa abençoar cada dia mais vocês. E que nós possamos ter mais oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, de estar falando sobre características, né, a forma como Deus se revela para todos nós. Sei que não consegui aqui necessariamente falar sobre tudo que eu havia até pensado em falar, só para os irmãos entenderem. Nós temos preparado o material aqui com antecedência, mas hoje eu fiz questão de dar destaque a alguns pontos especiais sobre o que nós precisávamos falar hoje. Quero dizer aos irmãos, mais uma vez, tudo que nós estudamos
lemos, tudo que nós entendemos, tudo que nós procuramos compreender sobre Deus, sobre a sua palavra, ela influencia diretamente a forma como nós vivemos, a forma como nós compreendemos o mundo, a forma como nós interagimos com as nossas famílias, com as nossas igrejas. Então é muito importante esse tipo de aplicação para que não venhamos cair em nenhum tipo de erro e para que vivamos essa plenitude de vida que o Espírito Santo nos concede. Irmã Gláucia, seria Deus Pai quem executa as ordens, mesmo sendo uma trindade? E a pergunta do André agora no final, como os judeus viviam esse trecho? Eles entendem algo da trindade? Muito bem. São duas boas perguntas. Irmã Gláucia, como eu já tinha falado aqui no começo, o papel de Deus Pai é ordenar, é dar essa voz de comando, direcionamento, de liderança. Né? Entender que Deus Pai dá essa voz de liderança é importante. Agora, em relação à execução da ordem, é diferente. O principal agente na execução das ordens é o Espírito Santo. Agente no sentido de presença, no sentido de ação, no sentido de energia, de força, de poder. Ok? Agora, nós temos aqui, inclusive, não sei se agora eu vou conseguir encontrar rápido, mas eu vou tentar. Muito bem. Uma das afirmações que se faz a respeito desse papel de ordem e execução da Trindade é que Deus ordena, o Filho executa a ordem, mas o Espírito Santo é o motor para essa ordem, vamos dizer assim. Tá? Eu estou usando palavras assim só para fazer aquilo ser entendido. Por exemplo, quem deu a ordem para que todas as coisas fossem criadas? Foi Deus Pai. Quem executou a criação? A palavra, o Filho. Quem foi o agente de poder para a criação? Foi o Espírito Santo. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, a criação não aconteceria. Sem a presença do Filho, sem a presença do Filho, que é a palavra, a ordem não existiria. Sem a ordem do Pai, ela não teria uma origem, não partiria, digamos assim. Então, só para os irmãos entenderem em linha o que acontece. A ordem, a ação, ela se inicia a partir do Pai e se finaliza, se conclui no Espírito Santo. Acho que deu para entender mais ou menos o que acontece. E mais uma vez eu reafirmo aqui, entender esses papéis é fundamental para entender que a existência de papéis, a existência de funções, a existência de atribuições não necessariamente define grau de importância, porque todas as pessoas da Trindade são iguais em importância, em poder, em compartilhamento dos atributos divinos, que são todo poder, presente em todos os lugares e conhecedor de todas as coisas. Onipotente, onipresente e onisciente. Ok? Em relação à pergunta do André, como os judeus enxergam esse texto, se eles entendem algo sobre a Trindade, não. Para os judeus, a compreensão deles sobre isso é completamente diferente. Já parte da ideia de que o Messias, Cristo, para eles, não é o Messias, uma
por ele divinizada? Não. Tanto que as passagens em que aparece o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, no Antigo Testamento, eles compreendem de uma outra forma. Nós entendemos que muitas dessas passagens, dependendo do seu contexto, em como desenrola a dinâmica da passagem, ali está a figura de Cristo, de Jesus. Eles não entendem Jesus como nós entendemos. Para eles, Jesus ainda virá. Jesus Cristo, na verdade, né, o Messias ainda virá. Alguns irmãos estão dizendo, alguém está dizendo aqui para mim que caiu a live. Se alguém perdeu algum trecho, fale aí, por favor, que eu repito. Bom, para eles, Cristo, ele virá ainda, ele ainda se manifestará como um líder que restaurará a Israel o reino e tudo mais. Então, já se elimina uma figura no que seria a Trindade para eles. E quando se fala de Deus em relação ao Espírito de Deus, que aparece em várias passagens do Antigo Testamento, logo no primeiro capítulo de Gênesis, como nós lemos aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando se trata da figura de Deus Pai e o Espírito Santo, que seriam mais evidentes para a leitura do Antigo Testamento, para eles seria mais ou menos como somente a manifestação de Deus em sua essência. Quando o próprio Deus fala sobre o seu Espírito, né, ele está falando da essência dele. Para os judeus é mais ou menos assim. Eu não posso avançar muito nessa explicação, porque eu não sou rabino, não sou necessariamente um estudante da religião judaica, ok? Mas a compreensão deles sobre Deus é completamente diferente. Não é uma tricotomia, não é uma dicotomia, ou seja, não entendem três essências de Deus, três manifestações de Deus, nem duas. Eles entendem Deus como um só. E quando se refere ao Espírito de Deus, Deus está falando dele mesmo, sua essência espiritual, sua manifestação espiritual. É isso. Assim como o ser humano, o homem, ele tem o seu espírito, o espírito de vida, Deus também tem o dele, mas com atributos, com características diferentes. Ok? Por isso, eles não vão conseguir enxergar, eles não vão fazer nenhum tipo de esforço para enxergar a Trindade nas Escrituras como nós enxergamos. Lembrando que, se nós quisermos entender como um judeu entende compreende, aceita qualquer coisa, é o Antigo Testamento. A Bíblia judaica é o Antigo Testamento, mas não é só o Antigo Testamento. Eles usam de vários outros livros para argumentar seus pontos e fechar a sua doutrina. Assim como nós temos outros livros explicativos, eles também têm livros explicativos, só que esses livros têm um grau de importância e de tradição para eles que é até maior do que o nosso. Nós temos livros explicativos sobre as Escrituras? Temos, só que são vários, de várias vertentes. São teologias bíblicas, sistemáticas e tudo mais que tentam trazer à luz certas passagens. Os judeus têm livros específicos que vão esmiuçar as leis para que eles possam compreender e praticar na vida cotidiana. Ok? E é isso. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Estamos encerrando aqui. Já iremos orar e fechar essa aula. Não vou afirmar agora para os irmãos como será a próxima aula. Talvez nós possamos até fazer alguma extensão. Mas, a princípio, o próximo assunto é a pessoa do Filho. Nós estaremos falando sobre a pessoa do Filho, só que quem estará provavelmente falando será o Gabriel. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Louvo a Deus pela presença de vocês, por terem assistido, por terem interagido. Que os irmãos possam cada vez mais se dedicar ao estudo da palavra,
aproveitar esse momento que nós temos de até mais tempo e de liberdade para poder estudar em casa e conhecer um pouco mais sobre as Escrituras. Amém? Quem tem meu contato, quiser aí fazer qualquer outra pergunta, aproveita que hoje eu posso, tá? Quem tiver aí contato, quem fizer parte do grupo, tiver qualquer outra pergunta para fazer, quiser discorrer com um pouco mais de tempo, agora de manhã eu vou poder responder algumas perguntas sim, e que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Oremos. Irmã Glaucia, sim, a referência é Gênesis capítulo 1. A principal referência que nós utilizamos hoje foi Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Gênesis capítulo 1, versículo 26, sobre a criação do homem. E Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Falamos aqui sobre algumas outras passagens na explicação, mas as principais foram essas. Também estaremos orando aqui e encerrando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu entro em Tua presença nessa manhã, lhe agradecendo por esse momento que tivemos aqui, lhe pedindo, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida, lhe pedindo, Senhor, a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos que estiveram assistindo aqui, aqueles que puderam ficar durante todo o tempo, aqueles que entraram depois, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma, que os meus irmãos consigam ter cada vez mais uma compreensão melhor sobre as Tuas Escrituras, que o Senhor possa, Senhor Deus, que o Senhor venha, porque o Senhor pode todas as coisas, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, cada dia me iluminar, Pai, trazer mais compreensão sobre Ti, porque nós, Senhor, somos limitados. Para nós é difícil entender todos os mistérios que são, Senhor Deus, apresentados a nós, mas temos a certeza que um dia nós teremos contigo a compreensão de todas as coisas quando estivermos contigo na glória, Pai. Lhe peço, continua com os teus filhos, continua, Senhor Deus, abençoando eles através da Tua palavra, que eles possam, Senhor Deus, a cada dia ter o maior interesse de conhecer, de buscar conhecimento de Ti. Eu lhe peço, Senhor, seja com os teus filhos, seja conosco nessa manhã, nos dê um domingo abençoado para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro a Ti, Senhor Deus, e lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.